Oi pessoal, professor Zépica, e a gente segue conversando então sobre as heranças intelectuais. A gente tem aí nas heranças intelectuais Weber, Marx e Freud. A gente já falou aí de Weber, já está aí no material, pode procurar na playlist, vou deixar na descrição. E hoje a gente entra para falar de Marx. Então a gente tem aí o Karl Marx, né, o contraditório Karl Marx, né? A gente tem até pessoas brigando, menos Marx, mais Mises. Não leu nenhum dos dois, né? Mas tá aí defendendo ideias que não foi a fundo ler. Mas assim, controverso ou não, Marx ele é um ícone para se entender a administração pública, especificamente no Brasil, esse formato que a gente tem aí depois da década de 80, né, ali com a Constituição Federal de 88. A nossa Constituição Cidadã de 88 ela é uma Constituição muito voltada às ideias de Marx, né, essa Constituição de cidadão, de participação de todos, de direitos a todos em algumas esferas. Então é importante que a gente entenda esse cara também para entender o nosso ambiente, né, de administração pública, de organização pública no Brasil. Sem mais delongas, para a gente poder começar a entender ele, a gente precisa entender primeiro Hegel, né? E o Hegel ele vai desenhar todas as ideias dele em cima das ideias de dialética, tá? A ideia de dialética no sentido de que nada se constrói de uma forma crua, de uma forma de um para um, né? Tudo tem um olhar dialético. O que eu quero dizer com isso? Que as coisas elas surgem através de uma tese, de uma síntese e de uma antítese, tá? Isso é a ideia do conflito na dialética. Então, vamos pensar assim, ó, tu tens uma ideia que é a tua tese, é a tua hipótese, é o que tu achas que realmente é. Tu vai pesquisar, tu vai ver, vivenciar, perceber as questões, e tu vai perceber que pode ser exatamente aquilo que tu pensou, ou pode ser algo diferente do que tu inicialmente pensou. Isso seria a síntese, né? Então a tua ideia, depois de alguma pesquisa, depois de alguma observação, vai virar uma síntese. E depois disso vai virar uma antítese, que é quando tu for questionar novamente esse novo achado da tua síntese, porque a tua síntese vira uma nova tese. Professor, eu tô confuso com isso. Dá uma procurada depois sobre essa ideia de dialética, mas assim, como não é o foco da nossa aula, o que eu quero fechar aqui é a ideia de Hegel no sentido de que nada está aí consolidado efetivamente, né? Nós temos aí princípios de acumulação de capital, com princípios de acumulação de terras, de empresas, de forças de produção, de materiais de produção, que podem ser questionados aí através do conflito, através da síntese, né? E depois ser questionados novamente na antítese, né? Que é o que nós vamos pegar para a base teórica do que vai ser o comunismo depois. O comunismo é um sentido muito cru de se falar, né? Porque o certo seria falar em materialismo histórico. O que o Hegel vai dizer, né? O que o Hegel, as ideias do Marx em cima das ideias do Hegel vão consolidar é que existe um materialismo histórico. Alguém teve posse a terras, a capital, a ferramentas, e essas ferramentas elas vão se consolidando ao longo do tempo. E aí essas pessoas, essas famílias, essas grandes famílias continuarão acumuladoras, que vão entregar serviços para outras pessoas venderem a sua força de trabalho, e essas pessoas elas não vão conseguir nunca chegar ao topo da pirâmide do capital porque elas não têm acesso a esse espaço. E só teriam acesso a esse espaço, a essas ferramentas, através da dialética, do conflito, tá? Então, uma vez que as ideias elas são consolidadas ou desenhadas através do conflito, a gente tem esse materialismo histórico, tá? Essa ideia. Deixa eu mostrar para vocês algumas figuras, algumas pinturas, tá? Só um pouquinho aqui. Ó. A gente tem primeiramente essa pintura. Dá uma olhada aí o que esse evento histórico te remete, tá? Fazendo uma análise crua, a gente tem um homem vermelho aqui na frente, uma lança. A gente tem alguém aí levantando a espada, né? O cavalo. Não sei o que poderia ser percebido nesse primeiro momento por vocês, mas aí a gente pode ir construindo, tá? Já essa segunda figura, conhecidíssima, né? Conhecidíssima, a pintura do Pedro Américo sobre a proclamação da independência do Brasil. Ali a gente tem o Dom Pedro com a espada, a gente tem aí os cavaleiros, né? A ordem, o riacho do Ipiranga aqui embaixo. Pouco notado, mas a gente tem aqui ó, a população civil representada,
A gente tem aqui a população escrava, né, escravizada ali no cantinho, olhando sem perceber muito. A gente tem aí a figura também do camponês, né, trabalhador. O que o Pedro Américo desenha como se fosse algo assim, percebido pela população, mas não participado, né. E aqui a gente tem uma outra pintura, né, também da Proclamação da Independência. Deixa eu só revisar com vocês aqui o nome do autor. É o François-René Mourax, tá? Que ele pinta isso, o Dom Pedro, ele já não tá com uma espada, percebe? Já tá aí com um chapéu, amigável, muito participado pela população, pela sociedade, pessoas, né, se abraçando, comemorando aí a independência. Lá atrás, os soldados, né, como se o protagonismo fosse da população, de um desejo da população, uma participação popular. E o Dom Pedro ali é amigável, né, esse rei do povo. Gente, assim, ó, aqui eu trago 3 pinturas que representam a mesma coisa, tá? A proclamação da independência. A primeira é do Daniel Lanes de 2022, tá? Que é uma releitura do fato mostrando que houve sim luta por independência, não por parte de Dom Pedro, sim por parte de vários lugares separatistas também, e que consolidaram a independência na luta braçal. Aqui ele coloca a figura do índio, né? Do índio, do bandeirante, de repente. Mas assim, houve um protagonismo muito maior de outras pessoas do que efetivamente do Dom Pedro, pelo olhar do Lanes, né? Já aqui no olhar do Pedro Américo, o protagonismo total pro Dom Pedro é essa construção de que ele é o herói, né? E aqui essa construção de que as pessoas estão participando, uma coisa do povo. Detalhe que para ser povo brasileiro esse pessoal tá com uma cara muito branca e muito europeia, né? Mas enfim, o que eu quero mostrar, tá? Que essa pintura do Daniel Lanes é de 2022, a do Pedro Américo de 88, e a pintura do François Moritz não tá aqui, mas se eu não estou enganado, isso aí é uns 20, 30 anos depois da proclamação da independência. Tá? Então, assim, ó, 3 formas de enxergar a mesma coisa, né? A história no sentido antagônico, a luta de classes no sentido antagônico, né? Quem ficar mais curioso sobre isso, a gente pode conversar mais. Esse material está no livro O Sequestro da Independência, da Lilia Schwartz. Espera que eu mostro para vocês. Esse livro aqui, O Sequestro da Independência, da Lilia Schwartz, tá? Ele traz todo esse conceito dessa história que eu trouxe só como uma provocação para falar da história antagônica, da luta de classes, que é o que vai ser o cerne da ideia aí do Marx, tá? E é isso que vai entrar na administração pública. Nós temos um formato onde a gente dá uma endeusada nesse senhor do capital, nós damos uma endeusada nesse senhor do espaço, nesse senhor da organização, e as pessoas que trabalham para essa pessoa são sempre subalternas, são sempre pessoas que estão ali oprimidas, né, por esse senhor, são sempre essas pessoas que estão ali vendendo sua força de trabalho obrigatoriamente. Há uma reprodução dessas classes sociais que permanecem estabelecidas, que ficam estabelecidas, por causa que há uma questão de crença que essas pessoas não podem chegar ao topo da pirâmide social. Então a consciência de classe que o Marx vai colocar é mostrar para essas pessoas que elas têm sim a possibilidade de ascender socialmente através dos espaços, né? Não só públicos, mas através dos espaços, das organizações, das empresas, né? As pessoas elas podem ascender, elas podem crescer dentro dessa hierarquia social. Quando elas forem aí se colocando em alguns lugares, se colocando em posições, se colocando e tomando espaços porque que não foram desenhados para elas, né? E aí a gente tem aí conflitos sociais, econômicos, raciais, de gênero, e aí a gente pode entrar com outras questões, tá? Que é o formato que vai se desenhando através das ideias do Marx. Então, o grande cerne do Marx vai ser esse conflito com o capitalismo, né? Entre a burguesia e o proletariado. Então existem esses senhores, esses donos do capital, esses donos dos espaços, esses donos das empresas, e existe o proletariado, essas pessoas que vendem a sua força de trabalho para a empresa, tá?
Se essas pessoas vendem a força de trabalho e não têm a possibilidade de ter o seu espaço de trabalhar, como os senhores também, há um desequilíbrio econômico. Então essas pessoas elas não conseguem subir na pirâmide, na hierarquia social. Por quê? Porque se olha sempre a questão de qualidade e quantidade de trabalho, tá? Então, assim, eu tenho muitas pessoas disponíveis para trabalhar naquela vaga de trabalho. Por que eu vou estar melhorando as condições de trabalho? Por que eu vou estar melhorando condições de acesso? Por que eu vou estar melhorando condições de permanência dessas pessoas nos ambientes, uma vez que eu tenho várias pessoas que se sujeitariam a condições até inferiores de trabalho, né? Então, a ideia do trabalho vai ser um trabalho pela quantidade, um trabalho em que eu tenho muitas opções, eu tenho como fazer essa pessoa trabalhar muito, né, pelo mesmo salário, pelas mesmas condições. E não um trabalho de qualidade, de criatividade, né, um trabalho que eu limito essa criatividade, porque as pessoas estão ali simplesmente para executar apenas uma ou duas funções do ambiente de trabalho, que é o conceito de alienação. As pessoas ficarão alienadas, elas não vão ter noção de todo o trabalho que elas desenvolvem não é para elas, então elas não têm consumo nesse trabalho, elas não têm poder de consumir esse trabalho, elas não têm nada para consumir nesse trabalho, né? Então, assim, ó, essa ideia de conflito, de senhores do poder, inclusive tem um livro muito interessante sobre isso, né, dos senhores do poder. Gente, Donos do Poder, tá? Do Raimundo Faoro, que vai contar bem essa estrutura, esse formato. Especificamente também no Brasil, né? Mas assim, se nós temos esse formato, a ideia do Marx que vai entrar na administração pública é que a instituição pública ela precisa trabalhar para romper com esse formato de alienação, para romper com esse formato em que nós temos um senhor, né, que domine esses espaços e que não permita a ascensão social de pessoas que tenham uma classe, uma raça, um gênero diferente, né? Então essas ideias elas vão entrando no sentido de colocarmos um novo formato. E aí, então, na administração pública começa a entrar essa teoria social, que a gente já conversou alguma coisa sobre o Weber, tá? Num vídeo aí da aula anterior, que é a ideia da teoria social como um impulso à ação. E surge a partir disso, então, a teoria crítica, né? A teoria que vai mostrar aí as incongruências das ideias, que vai firmar as incongruências das ideias, né? A partir do ponto de vista de que nós vamos tentar buscar sempre mostrar aquilo que não está dando certo, não está funcionando, fazer uma crítica, apontar o dedo e mostrar, olha, isso aqui está errado, isso aqui não está correto, né? Que é a ideia de teoria crítica, a ideia de não ficar reproduzindo modelos, e sim reconstruindo modelos para que nós tenhamos uma prática social que vai mudar esse modelo, né? Que é o que nós vamos chamar de praxis. E a gente tem no Brasil, inclusive, alguns autores críticos importantíssimos, tá? E a gente tem aí conhecido de quem da administração, né? O Alberto Guerreiro Ramos, mas a gente tem que já faleceu, mas deixou as ideias dele bem escritas nos livros. Mas a gente tem dois autores críticos importantíssimos, vivos, né, no Brasil, que é a Ana Paula Paes de Paula, de Minas Gerais, e a gente tem também, só a nível de consideração também, o Fernando Tenório, que está aí no slide, né? Mas a gente tem outros. Mas as ideias do Tenório, ele vai pesquisar e vai olhar fazer esse olhar para entender essas diferenças entre gestão social, gerência social e gestão estratégica. Para a gente poder entender o quanto é importante, então, as ideias de que vêm do Marx, que vêm da teoria crítica, que vêm desse formato de voltar à praxis, os três formatos de gestão, então, vão olhar para a administração ou de uma lente ou de outra, tá? Deixa eu comentar, então, a gestão estratégica. Estratégico vem do militar, né? O militar no sentido de eliminar a concorrência, de ser o primeiro, né? É esse formato estratégico que a gente estuda enquanto administração estratégica mesmo, né? De analisar a concorrência, ambiente interno, ambiente externo, tirar qualquer coisa que seja prejudicial ao serviço, reduzir a equipe de pessoas, ter uma gestão mais voltada a uma eficácia, não especificamente a uma eficiência, né? Uma gestão pró-resultados. É quase como enxergar a empresa pública como a gente enxerga a empresa privada, né? Só que o problema da gestão estratégica é que ela perde de vista aí o olhar de que a finalidade da empresa pública ela é pelo bem-estar social, né?
E aí a implementação de muitas ferramentas pode tirar o foco e daqui a pouco tu tá administrando uma empresa, tomando decisões que não sejam boas pela sociedade e sim boas pelo capital da empresa, tá? Quando a gente fala de gerência social e de gestão social, a gente já está se aproximando mais da finalidade, que é o bem-estar social. Porém, a gente tem uma diferença muito grande, tá, entre gerência social e gestão social. Gerência social é esse formato de neoliberalista, tá, de gestão, onde as empresas elas vão olhar para a empresa pública como uma empresa de capital, uma empresa que é voltada ao capital, que precisa, sim, não digo que entregar lucro, mas não pode entregar nenhum tipo de prejuízo, não deve ser sustentada pelo Estado, e sim se sustentar, e se ela não se sustenta, mesmo que ela forneça um bem-estar social à comunidade, ela deve ser privatizada, lógica privativista, tá? Então, assim, ó, o Estado ele participa como esse agente semi-regulador da economia, né, as empresas públicas, porém, elas vão ter um olhar social para algumas questões específicas que a sociedade não pode deixar de ter, como, por exemplo, acesso à saúde, né? Então, assim, a gerência social ela vai deixar o mercado servir a população dos serviços, né? Quem puder, quem tenha capital que consuma os serviços, mas algumas coisas básicas de bem-estar social as empresas públicas, a organização pública vai colocar e vai entregar, né? A lógica neoliberalista. Já a gestão social, ela vai enxergar a participação das pessoas de forma efetiva no processo de gestão, né? Uma participação democrática, as pessoas vão decidir o que elas querem com as empresas, vão decidir o que elas querem de retorno, de resultados das empresas. O quanto se impacta ou não impacta na vida delas. Então, na gestão social, é uma lógica que não é privativista, é uma lógica muito pelo contrário. É uma lógica mais de Estado, né, de estatista, de poder ter acesso a recursos para poder dar melhores serviços de qualidade à população. Toda ela, seja essa população que necessita mais, ou seja essa população que tenha condições também, né? Como, por exemplo, a Universidade Federal, né? A gente sabe que muitas pessoas estudam na Federal, elas teriam condições de estudar numa faculdade particular, mas elas têm acesso à Universidade Federal porque é uma gestão social, um privilégio de todos, né? E aí poderíamos entrar em discussões de meritocracia e outras coisas, mas como não é o cerne da aula, eu queria mostrar os três formatos de gestão, tá? E por que era tão importante a ideia de Marx, então, para a administração pública. Gente, dito isso, a gente fecha, tá? What comes next? Na próxima aula a gente vai falar de Freud, tá? Aqui eu não taxei, mas poderia ter taxado. A gente fala de Freud. E aqui, ó, para quem quiser baixar o material da aula, tá? Foi o capítulo aqui, ó, do Dengert, capítulo 2 de Teoria da Administração Pública. Tá aí no QR Code para baixar os slides, para baixar o material. Vou deixar na descrição do vídeo também, tá? E valeu, gente. Qualquer dúvida, me escreva, vai ser um prazer atender, tá? Valeu!